Leitura bíblica referente a 5 de junho, 2 Samuel, capítulo 24, Atos, capítulo 3, Salmo, capítulo 123, Provérbios 16, 21 a 23. Música, a palavra viva. Jesus é o Senhor. Na percepção dos pensamentos e propósitos do coração de toda. Vamos lá, comecemos aqui com 2 Samuel capítulo 24. Mais uma vez a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas e ele incitou Davi contra eles, dizendo: vai, levante o censo de Israel e de Judá. O rei disse a Joabe, comandante do seu exército: percorra todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e levante o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse ao rei: que o Senhor, seu Deus, multiplique este povo 100 vezes mais e que o rei, meu senhor, o veja. Mas porque o rei, meu senhor, quer fazer uma coisa dessas, porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Então, eles saíram da presença do rei para levantar o censo do povo de Israel. Passaram o Jordão e acamparam em Aroé, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazé. Dali foram a Gileade e chegaram até Cádiz, na terra dos heteus, seguiram a Dan-Jaã e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, de onde saíram para o sul de Judá, a Berseba. Assim percorreram toda a terra e, depois de 9 meses e 20 dias, chegaram a Jerusalém. Joabe apresentou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração. Ele disse ao Senhor: cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Mas agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Quando Davi se levantou pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas para que eu a execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe comunicou isso, dizendo: você quer 7 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos que vão persegui-lo, ou 3 dias de peste na sua terra? Decida agora e diga que resposta devo dar ao que me enviou. Então Davi disse a Gade: estou muito angustiado, porém é preferível que caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que havia determinado, e, desde Dan até Berseba, morreram 70.000 homens do povo. Quando o anjo do Senhor estendeu a mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor mudou de ideia quanto a este mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retire a sua mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que feria o povo, Davi falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que fiz essa perversidade, mas estas ovelhas o que fizeram? Que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia, Gade foi falar com Davi e lhe disse: vai e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Araúna viu do alto que o rei e os seus homens vinham ao seu encontro. Saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra e perguntou: por que o rei, meu senhor, vem até este seu servo? Davi respondeu: para comprar de você esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Então Araúna disse a Davi: que o rei meu senhor tome e ofereça o que bem quiser. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador de cereais e a canga dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei e acrescentou: que o Senhor, seu Deus,
aceite a sua oferta. Porém o rei disse a Araúna: não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou no meio de Israel. Amém, Jesus é o Senhor. Negar e jamais dela nos desviar. Os profetas ao profetizar visam um grande mistério de Deus revelar. Quanto ao mistério revelado, o propósito divino é realizado. Deus fala e falando faz sua obra. Amém. Prosseguindo a nossa leitura deste dia, vamos ao Salmo 123. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva à mão de sua senhora. Assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor, nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. A nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Jesus é o Senhor. A educação em retidão. Assim o homem de Deus perfeito é perfeitamente habilitado pela fé. Como obreiro aprovado, que nunca será envergonhado. Em retidão sempre agirá, pois na palavra sempre se apoiará. Constantemente se habilitará para o Senhor se apresentar. Jato intenso d'água a jorrar para a igreja purificar, para suprir e alinhar seu povo. O Senhor sempre nos fala de novo. Amém. Prosseguindo aqui com Provérbios 16, 21, 22 e 23. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O bom senso para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas a tolice é a punição dos insensatos. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Jesus é o Senhor. A palavra de Deus Pai é viva e eficaz. É viva e eficaz. É viva e eficaz. Amém por essa palavra que realmente é viva e eficaz. Vamos aqui para Atos capítulo 3. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E, pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram e, dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: israelitas, por que vocês estão admirados com isso e por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar?
o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse, o Senhor Deus fará com que, do meio dos irmãos de vocês, se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram estes dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão, na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Jesus é o Senhor. A palavra de Deus Pai é viva e eficaz. A palavra de Deus Pai é viva e eficaz. A palavra de Deus Pai. Uma espada de dois gumes é capaz, entre alma e espírito, ao penetrar pode ambos separar, no corpo também quer agir, a fim de juntas e medulas dividir, é apta na percepção dos pensamentos e propósitos do coração, e toda a obra da criação, na presença do Senhor tem manifestação, todas as coisas em exposição, ante os olhos do Senhor estão, aquele com quem todos os irmãos, no tribunal que estão as contas prestarão, agora esta palavra de amor, pelos profetas Deus nos falou, fala hoje por seu herdeiro, por quem fez o universo inteiro, importa ela mais nos apegar, e nela sempre nos firmar, para nunca lhe negar, e jamais dela nos desviar. Profetiza a visão, um grande mistério de Deus revelar. Tal mistério revelado, o propósito divino é realizado. Deus fala e falando faz sua obra como lhe apraz. Sua voz com a chuva desce, milagre acontece, a obra floresce. Dos profetas o falar é uma luz em dessas trevas a brilhar. Seguimos sua direção, pois nelas Deus sempre nos dá confirmação. É o divino soprar, útil para nos ensinar, para repreensão e correção.
correção, para a educação em retidão. Assim o homem de Deus perfeito é perfeitamente habilitado pela fé, como obreiro aprovado, que nunca será envergonhado, em retidão sempre agirá, pois na palavra sempre se apoiará, constantemente se habilitará para o Senhor se apresentar. Jato intenso d'água a jorrar para a igreja purificar, para suprir e alinhar seu povo. O Senhor sempre nos fala de novo, é lâmpada para os nossos pés e luz para caminhar por fé. Deus está sempre a usar para nos santificar. A palavra de Deus Pai é viva e eficaz. A palavra de Deus Pai